choque. Aqui é a prosa choque. Me provoque. Aqui é prosa choque. Me provoque. Aqui é a prosa choque. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prosa Choque, o podcast que fala sobre diversidade. Eu sou o Daniel Lage, o apresentador, aquele que fala sempre o mesmo assunto. Sim, sou eu, e o assunto é YouTube. Tem que se inscrever, tem que compartilhar, tem que ativar o sininho. Isso não tem como não fazer. Falar bem para os amigos, para os vizinhos, para os parentes, tem que fazer. Além disso, o YouTube tem a opção Valeu Demais, que é o troféu joinha, que vocês podem oferecer pequenas porções de dinheiro para a entrevista inteira, o vídeo completo, ou para os shorts, que são os videozinhos pequenininhos. Então tem lá o joinha e já agradeço, valeu demais! E agora, tará, vou ler a apresentação do meu convidado. Maravilhoso, que veio aqui para conversar comigo. Veio de Curitiba, né? De Curitiba. De Curitiba para conversar comigo. Tô muito importante. Vamos lá. O convidado de hoje é médico psiquiatra, especialista em sexualidade humana. Ele é preceptor de residência médica e responsável pelas aulas de sexualidade humana na clínica Heidelberg. Pô, mais fácil que Heidelberg, em Curitiba. Ele é idealizador e fundador da clínica Ser, isso é importante, com enfoque humanizado, isso faz toda a diferença, em saúde emocional. Nas redes sociais, ele traz temas e informações sobre saúde mental e sexualidade para a população LGBTI, quem é mais, LGBTI+, e é sobre isso que a gente vai prosear aqui. Seja muito bem-vindo, Alexandre Serafim! Eba! Obrigado, Dani. Adorei, uma honra. A honra é minha, sentar Mas- numa cadeira que tanta gente bacana já passou, conversar contigo depois de tanto tempo que a gente já troca ideia pelo Instagram. Maior prazer estar aqui, de verdade. E para falar de um tema que é fundamental, Cada vez mais em alta. cada vez mais em alta, e eu acho importante que a gente possa falar de saúde mental, de sexualidade, nesse contexto informativo voltado para a sociedade, para a população LGBT e mais. Deixa eu te perguntar, vamos começar pelo começo, o básico. O que é saúde mental? Perfeito, Dani. Assim, é um tema muito em alta. As pessoas falam muito de saúde mental, falam muito sobre psiquiatra, psicólogo hoje em dia, mas ainda existe muita dúvida sobre do que se trata esse trabalho, né? Como que eu gosto de explicar? A psiquiatria, ela é uma especialidade médica como qualquer outra, que cuida de um sistema do nosso corpo, né? Que se chama mente. Saúde mental, então, se trata de cuidar da nossa mente. E eu gosto de entender a mente como se ela fosse um órgão como qualquer outro órgão do nosso corpo. A gente tem coração, a gente tem pulmão, a gente tem intestino, a gente tem mente. Agora, a única diferença da mente para esses outros órgãos é que a mente é um órgão virtual. A gente não consegue vê-lo, nós não conseguimos tocá-lo, mas a gente sabe que existe. Dá até para fazer uma analogia, uma comparação com um computador, né? Que tem o hardware, que é a parte que a gente pode tocar, Sim. e o software, que é a parte que a gente não consegue tocar, mas sabe que existe. E até dá muito mais problema do que o próprio hardware. E Sim. interfere um no outro. A nossa mente é a mesma coisa, ela é um órgão que pode adoecer e complicar, gerar repercussões em qualquer outro sistema do nosso corpo. E assim como um pulmão, se você fumar ao longo da sua vida, você pode ter um problema nesse órgão, a mente também. Alguns estressores, alguns eventos impactantes, sejam agudos ou crônicos, eles podem gerar um prejuízo e uma doença mental. E a gente precisa promover saúde mental para evitar esses transtornos, evitar essas doenças. E dentro, definição geralzona para todo mundo. Dentro da população LGBT, tem desafios, tem especificidades quando a gente fala do grandão. Saúde mental, quando a gente afunila ali para a população LGBT. O que você percebe de desafios, especificidades? Existem muitos desafios, existem especificidades para um baralho, tá? Dentro da população LGBT. Porque quando a gente fala de saúde mental, e eu estava falando desse processo de adoecimento, podem acontecer diversos estressores na vida de uma pessoa comum, de uma pessoa hétero, de uma pessoa cis, que a levam ao adoecimento emocional.
E são estressores que pode acontecer na vida de qualquer um. Mas se você pega uma pessoa LGBT que passa por esses estressores e diversos outros estressores específicos, como dificuldade de convívio social, ou isolamento social, ou dificuldade ou falta de compreensão da família sobre quem aquela pessoa é, o próprio processo de autoaceitação também costuma ser muito dolorido. Tudo isso somado a estressores comuns nos levam, estou englobando nós como também membros Sim, da sim. comunidade LGBTQIAPN+, Sim. pessoas como nós temos aproximadamente, alguns estudos colocam, entre 15% a 20% mais chance de desenvolver um transtorno mental, um transtorno emocional, do que uma população hétero e cis. Tudo por conta desses estressores específicos perante a gente, além dos comuns que a gente já está aí à mercê de passá-los. Seria potencializar uma situação que acontece com pessoas dentro da população LGBT tem uma coisa que inflama mais rápido. Isso. Porque você está falando de uma visão total, holística do ser humano. Então, tem esse cuidado teu de olhar para a pessoa dentro de um contexto LGBT, que é um contexto que a gente sabe. Exclusão, como lidar com a aceitação, da autoaceitação, aceitação da família, medo, porque Sim. quem é gay tem medo. Não é? A gente Exatamente. Isso nos deixa mais sensível no desenvolvimento de qualquer outro transtorno mental e emocional. O meu interesse dentro da área de sexualidade em saúde mental se deu por conta de algo parecido. Se você poderia contar um pouquinho sobre isso aqui. Sim. Durante o meu primeiro ano de residência, isso em 2014, então estamos aí 10 anos atrás. Tá. Meu primeiro ano de residência, estava finalizando o primeiro ano de residência, a gente atende muito emergência psiquiátrica. Tava de plantão, sozinho, à noite, e chegou para mim uma tentativa de suicídio de uma mulher trans. E eu nunca tinha tido contato com uma pessoa trans na minha vida até 2014, mesmo sendo parte da comunidade LGBT+. Sim, né? sim. Quando eu atendi aquela moça, eu fiz um atendimento, um protocolo que a gente sempre faz para uma tentativa de suicídio, mas como bom profissional que eu entendo que eu sou e gosto da parte humanizada da saúde mental, eu queria entender um pouco mais, entender bastante, na verdade, sobre o universo que aquela pessoa pertencia. Tá. E foi aí que veio o meu interesse por trabalhar com sexualidade, porque quando eu comecei a estudar identidade sexual, identidade de gênero, um mundo se abriu para mim. Eu não sabia que aquilo era possível de ser estudado dentro de saúde mental. A gente não aprende sobre isso na faculdade, a gente não tem uma aula sobre isso na residência médica. Hoje os meus alunos têm, porque eu sou responsável por essas aulas. Nós somos o único serviço do Paraná que tem aula de sexualidade humana, pra você ter ideia. De tão novo que é um assunto. Mas ali, a partir do final de 2014, eu tive contato com essa paciente. Foi minha paciente durante longo tempo. Foi Foi uma paciente durante longo tempo. Ela recebeu alta depois de uns 3 anos de tratamento, mais ou menos. E hoje ela tá nos Estados Unidos, é professora ela era professora de inglês no Brasil, se mudou para os Estados Unidos e tá super bem, feliz. E eu não soube de mais nenhuma tentativa de suicídio. Tá. E nesse caso específico, o que você acha que você ajudou ela na questão da humanidade? Qual foi o ponto que você percebeu ali que estava fragilizado e precisava ser fortalecido? A naturalização do tratamento perante ela. Porque geralmente quando um outro profissional entrava em contato com uma pessoa trans, sentia aquilo como uma estranheza. Era um universo desconhecido. E eu tratei com a maior naturalidade, como se deve ser tratado. Sim. Respeito, então, né? Exato, respeito. Então, ela não precisou me explicar quem ela era, o que ela era. E eu também não era meu trabalho dizer quem ela é, né? Esse é meu trabalho dentro do consultório também, né? Assim, a gente como psiquiatra, eu atendo muito população trans, né? Você sabe disso. Porque grande parte das pessoas trans, antes de passar por alguma etapa do processo transexualizador, precisa de uma avaliação por um profissional de saúde mental, psiquiatra e por um psicólogo. E eu falo para todas as pessoas trans que passam comigo, que muitas já chegam acuadas, né? Meu Deus, o que psiquiatra quer falar? Vai avaliar o quê? Eu já falo, cara, ou moça, né? Não é meu papel aqui dizer quem você é, primeiro de tudo. Meu papel aqui é escutar de você quem você é e, com base na tua vivência, eu pesquisar se existe alguma cicatriz emocional que precisa de alguma abordagem da minha parte. No mais, vá viver.
Isso Tá. deixa a maioria das pessoas um pouco Sim, sim. surpresas com a conduta. Porque, de fato, eu não tô ali para falar quem a pessoa é. Eu tô ali para realmente pesquisar algum dano emocional, justamente por conta de toda a experiência de ser LGBT que aquela pessoa passou. Justamente por conta desse risco de 15 a 20% a mais de ter um transtorno mental do que a população hétero e cis. Tá, quando você está falando de uma pessoa que está prestes a fazer uma cirurgia ou a fazer a redesignação ou uma mudança de gênero mesmo, de retificação de documento que precisa desse laudo médico, você está falando que você olha para o lado humano, para o lado Isso. da história particular daquela pessoa. E a partir daí você vai ver se a pessoa é uma pessoa Emocionalmente saudável. Tá. Bem. Agora, tem alguma particularidade de olhar, de encaminhamento teu para essa situação específica? O que para onde você direciona a tua investigação para tocar nos pontos que, enfim, é humano, mas tem uma coisa específica. Foi ali tem um objetivo. Isso. O que você direciona a tua investigação para entender que na parte da transição tá ok, pode ir, ou de retificação, o que te chama atenção ali? São Como é dois que é? pontos principais, né? Tem Tá. a parte técnica mesmo, que a pessoa ela precisa entender como que funciona esse processo, porque muitas, infelizmente, ainda imaginam que vai ser uma solução mágica, né? Que existe um sofrimento perante a incongruência de gênero que vai magicamente mudar depois de um processo de transição, e não é bem assim. Você Então explica. explico como funciona todo o processo. Seja a hormonioterapia, seja uma puberdade bloqueada, seja alguma modificação corporal de forma cirúrgica ou não, tudo isso eu explico para que a pessoa tenha consciência e ciência de como que funciona. E o outro ponto, que é o que eu mais gosto, na verdade, é assim, a gente não nasce sabendo conceito nenhum. Eu não sei o que é ser gay quando eu nasci. Eu não sabia o que era uma pessoa Sim. gay, uma pessoa trans, uma pessoa hétero. Assim como uma pessoa trans não sabe o que é transgeneridade quando ela é criança. Então, eu pesquiso sobre esse processo de autoconhecimento. Como que ocorreu essa identificação com, de fato, o gênero que ela pertence. Porque esse pode ser um processo muito dolorido. Esse pode ser um processo onde a pessoa ela passou por muita internalização de sentimento ruim, passou por muita represália de quem ela realmente era, e aí sim pode eclodir algum dano emocional. Quando eu falo de 15 a 20% aproximadamente de chance de desenvolver um transtorno emocional sendo LGBT, eu falo desde abuso de substância, falo desde um episódio depressivo, até transtornos que são um pouco mais complicados de serem tratados como transtornos relacionados à personalidade. Tá? Então é isso que eu pesquiso. Eu vejo se a pessoa ela tem total noção de como funciona o processo transexualizador, no intuito de fazer ela entender que não é um processo mágico, e também de pesquisar esses danos relacionados à saúde mental por conta do autoconhecimento da autentificação. Sim. E no caso de criança trans? Criança trans. Que aí é o meu lugar. Quando a Bela fez a retificação, a Bela precisava de um laudo psiquiátrico e eu procurei o Alexandre, a gente teve um desencontro e acabei não conseguindo ser atendido, a Bela ser atendida por ele, aconteceu um desencontro. Mas a dúvida permanece. Como é que é com criança? Em porcentagem, quanto você escuta criança e quanto você escuta os pais? É o quê? 50-50, 80 pai, 80 criança? Em porcentagem fica difícil a gente colocar, né? Mas é claro que a gente precisa escutar os dois lados, né, Dani? Mas na criança, a identidade de gênero ela começa a surgir ali por volta dos 3, 5 anos de idade, né? E geralmente ela já vem com a noção completa de que ela é um menino ou uma menina. Ela já vem trazendo essa informação para a família, ela já traz essa informação para a família. A dúvida é da família, né? A criança traz a certeza. E deixa a família desesperada. Então, meu trabalho acaba sendo mais de tranquilização da família e escutar a criança. Existe uma informação que a gente até sofre um pouco por essa informação, está escrita nos nossos manuais diagnósticos de psiquiatria, de saúde mental. Isso está escrito desde o DSM-4, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, né, a 4ª versão, que coloca lá que, existe a disforia de gênero que pode ocorrer na infância.
Disforia é de disforia de gênero, gênero? boa, né? Boa. Disforia de gênero é quando ocorre um sofrimento perante a constatação do gênero que ela foi designada. Então, é como se eu, Alexandre, nasci com pênis, me identificaram como menino e eu tivesse um sofrimento enorme por conta disso. E não me identificar com aquele gênero que me definiram, né? Sim. Tem, É. uma medida para saber até que a partir de quando um desconforto vira uma coisa grave, patológica, no caminho da disforia? Sim, qualquer transtorno mental, qualquer transtorno, na verdade, né? Para Sim, ser sim, considerado um transtorno, gerar sofrimento como uma disforia, precisa gerar prejuízo na funcionalidade. Tá. Então, a criança, no caso, ela quer deixar de ir para a escola, ela não quer ter contato com os Tá. amiguinhos, ela quer se esconder, porque não quer se expor daquela forma como ela está sendo obrigada a se expor. Mas no Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, a 4ª edição, está escrito lá que em 85%, aproximadamente 85% dos casos de disforia de gênero na infância, não evolui para transgeneridade na vida adulta. Polêmico? Polêmico. Mas é justamente por isso que na infância e na adolescência nós não fazemos nenhuma abordagem farmacológica ou algo um pouco mais agressivo. A gente deixa a criança realmente se manifestar. Mas, mais uma vez, eu reforço, né? Quando eu tô falando de disforia de gênero, eu tô falando sobre esse sofrimento perante o gênero Sim. que foi imposto Sim. à criança. E em Isso casos... no DSM-4. DSM-4. É de quando? Ai, Dan, agora tu me pegou. Porque isso faz toda a diferença. Faz, mas Porque vamos isso colocar... deu uma acelerada de Sim, mas se a gente 10, parar pra pensar... 15 anos pra cá. E é pouco, eu acho muito pouco tempo. Mas Acho- você não percebe que deu uma... Claro, não. Ninguém sabe o que é trans. Criança trans não existia. 10 anos atrás não existia. Não existia. Quer dizer, não existia. Tava um bando de criança sofrendo, acuada no canto da escola, porque não era entendida nem na escola, nem em casa. E o DSM, o 4, ele é antigo. Teve Ele o tem o quê, 4, uns teve 20 o anos? teve o 4 texto revisado, teve o 5. Nós estamos na 5ª edição. Faz tanto tempo, não. O 5 é que dá essa estatística de... Não, o 4. O 4, o anterior. O 5 modificou? Não, Continua. tô em dúvida. Tá. Vou ter que trazer essa informação em outro momento. Mas de qualquer maneira, você está falando que o teu primeiro contato foi 10 anos atrás. Isso, 10 anos atrás. E era utilizado o DSM-4, texto revisado. Você percebe uma... Vou chamar de melhora. Uma melhora na sociedade do entendimento e na aceitação de criança transgênero? Percebo. É muito pequeno, muito lento, mas hoje a gente pelo menos consegue falar um pouco mais sobre isso. Né? Sendo atacado? Sendo atacado. Sim. Mas a gente consegue falar sobre isso. E é assim que começa, né? Eu acho. A criança acaba não sendo muito o foco do meu trabalho, né? Mas eu percebo que existe mudança, assim, pequenininha, né? A gente tem pessoas muito importantes que hoje falam sobre isso, persistem no assunto, e são bastante engajadas na luta, como a Tamires, um beijo, Tamires. Tamires Nunes, vamos especificar. A Tamires, A Tamires por também não exemplo. tem muitas, não, né? Tamires é Tamires. Se for a gente pensar que o Tamires com TH, Y. não tem- É você, Tamires. Ó, sabe quem é? Mãe da Ágata. Mãe da Ágata. Então, meu trabalho com criança, o meu trabalho não é com enfoque em criança, mas eu percebo sim que hoje a gente tem mais liberdade para conversar sobre o assunto de uma forma geral. Tanto que eu estou dentro de uma residência médica, hoje dando aulas de sexualidade humana, com enfoque em conhecimento de conceitos relacionados à identidade sexual. Sim. E adolescente, como é que fica essa... Tem nada no roteiro aqui, mas eu tô... Eu falei, esse roteiro tá aqui, mas... Enfim. Como é que é o adolescente na questão de identidade de gênero? O que você percebe atualmente? É uma galera que já chega certa ou ainda é uma galera que chega com medos e receios e
desinformações? O que você tem percebido, assim? Aparece adolescente pra você ou é só mais adolescente? Sim. Não, adolescente aparece bastante. Tá, Eu vou falar de uma forma bem generalizada, porque Bora. acaba variando bastante Sim, de sim, acordo sim, com o sim. contexto cultural, socioeconômico, né? Então isso varia bastante. Mas de uma forma geral, eles já Religioso. chegam... Religioso! Esqueceu o principal, pô. Mas geralmente já chegam com muito mais noção da sua própria identidade. O problema é que a criança, quando ela começa a manifestar a identidade de gênero trans, ela já chega com essa convicção. E ela não sofre porque ela não sabe que aquilo seria considerado inadequado para a sociedade. O adolescente não. O adolescente, ele sente mais essa dor. Tá. Por isso que a gente vê hoje uma epidemia de adolescentes com transtornos emocionais, né? Adolescentes trans com transtornos emocionais. Mas, como eu te falei, eu acho que é um movimento que tem surgido, que é bacana, que a gente conversa mais sobre isso, e as escolas estão mais abertas a conversarem sobre isso. Sim. Eu atendo muitos adolescentes e muitas escolas pedem uma espécie de consultoria Sim, para entender como trabalhar. Mas, vou falar uma coisa que eu nunca falei. Bora. Eu faço algumas palestras em escolas sobre educação em sexualidade. E uma das escolas mais bem conceituadas, lá de Curitiba, fui uma vez. Não sei se pode cortar ou falar que realmente é de Curitiba, mas é de Curitiba. Fui fazer essa palestra e era uma palestra para pais sobre sexualidade, sobre o que eu iria expor para as crianças e adolescentes sobre sexualidade. Eu falei sobre tudo isso, assim, que sexualidade, educação em sexualidade a gente fala de acordo com a faixa etária, de acordo com o que a criança vai entender, enfim, de acordo com a demanda Sim, da sim. idade e com demandas que pudessem surgir na própria escola, por bullying, por exemplo, né? Tá. Eu fui barrado. Os pais não me deixaram fazer as aulas de educação em sexualidade em um dos melhores colégios de Curitiba, né? Sim. E essa é a história. Então Vocês se sentiram ameaçados ali, né? Sim. E Dani, eu fui tão bem recebido. Eu fui tão acolhido. Eu escutei de uns pais que eu era tão necessário naquele ambiente, mas me cortaram. Bobinho. Não sabia de nada. Exatamente. E nunca mais voltei no colégio. Você, colégio, sabe quem é você. Você sabe. Então, olha só, uma coisa interessante que eu, enfim, não tinha parado para pensar nesse teu encaminhamento do adolescente. Eu quero saber se é você ou se isso já é um caminho terapêutico de desconstruir. Então, o adolescente tem essa especificidade ali, diferente da criança. O adolescente precisa desconstruir preconceitos sociais que estão entranhados ali. Sim. Isso precisa ser desconstruído ao mesmo tempo em que se investiga e avalia o encaminhamento para a transição de gênero. É um trabalho bastante complexo e envolve tudo isso. Pois é. Eu vou te contar um caso que engloba tudo isso e exemplifica tudo. Boa. E explica, responde à tua pergunta. Eu costumo fazer minha primeira consulta com adolescentes e crianças presencial. Isso foi o que, inclusive, teve foi a nossa barreira. Mas, eu tô um pouquinho longe de Curitiba. Em minha defesa, eu não sabia que era o Dani, tá? Por isso que eu falei, um desencontro, que eu não falei direto com ele. Mas eu costumo fazer presencial. Tá. Mas quando é muito longe, eu abro uma exceção, né? Enfim, mas teve essa Me fala isso agora? 3 anos. 3 anos depois? Eu abro algumas exceções. Mas, enfim, esse caso, uma menina de uma família que morava numa cidade de 10 horas de ônibus de Curitiba. Eles foram até Curitiba. Era uma menina trans, adolescente de 17 anos, chegou com a mãe no adolescente consultório. já alto. Já, linda, 17. uma menina linda, enfim. Chegou toda bonitinha, vestida de camisa, saia xadrez, e aí já me veio com a informação de que era a primeira vez que estava vestindo roupas femininas. Aí assim, aí meu coração já amoleceu naquela hora, né? Assim, beleza. E o pior é que não falou na hora do agendamento da consulta que era uma pessoa trans, e deu o nome de registro. Aí eu chamei pelo nome de registro, levantou uma menina da recepção. Aí na hora eu falei, nossa, desculpa, né? Como que você prefere que eu te chame? Aí falou, Vida. Vou falar. Vida. Que é lindo. E chamei a Vida pra dentro do consultório. Não, Vida é o nome? É o nome. Que incrível o nome. É o nome. Que incrível. Aí Vida entrou no consultório. Eu achei que era tipo, ô Vida, ô minha flor. Não, era o nome, que incrível. O nome. Tá. E tava usando, chamei a Vida. Com responsável.
Com a mãe. Com a mãe. Isso, é. Tá. Primeiro eu chamei sozinha no consultório. Eu gosto de fazer essa conversa inicial sozinho com o adolescente e depois eu chamo o Tá, pai. Até para o tá. adolescente entender que a consulta é dele. Sim, É o sim, momento sim, dele, sim. né? Fazer esse marco É aí. isso. Tá. Então, conversando com a vida me trouxe que tinha dúvidas de como funcionava o tratamento hormonal e não sabia se queria passar pelo tratamento hormonal porque não sabia se identificava completamente como uma mulher ou como um homem e que se enquadrava ali num espectro de não binariedade. Só que conversando com a vida, ela vem me trazendo o quê? Que ela veio de um contexto religioso onde não podia demonstrar qualquer traço de feminilidade ali, tanto é que ali, naquele momento comigo era a primeira vez que estava vestindo roupas femininas, então não podia demonstrar qualquer traço de feminilidade ou mais sensibilidade, e que, por isso, tinha que ficar circundando um universo masculino na cidade natal dela. E ali não, ali estava completamente feminino. E eu fui pescando aquilo, Dani, e falei, gente, não binariedade? Não. Só tem uma grande barreira aí para, de fato, vida expressar quem ela realmente é, quem ela realmente se identifica. E aí, do meio pro final da consulta, eu olhei para ela assim, vida, eu sei que não é meu papel falar quem você é, mas eu olho para você e eu vejo uma mulher, Dani, o sorriso dela veio daqui a aqui, ó. Assim, parece que ela Sim, precisava foi daquela vista validação. pela primeira vez, né? Eu assim, meu Deus, alguém me viu. Porque vida tinha essa questão de na cidade natal não poderia expressar a feminilidade, mas tinha desejos de não ter mais pelos no corpo, de usar hormônio, de ter maior curvas, de fazer a cirurgia de transgenitalização. Tudo Já isso. chegou com isso. Ela chegou com isso. 17 anos era o sonho dela. Entendeu? Ela queria fazer a cirurgia de... Mais pra frente. Ali ela queria E começar tava o na tratamento dúvida- hormonal. E tava na dúvida. Você vê o tamanho do Exatamente. do Pra ver como- desencontro, né? e- Desencontro dela com ela mesma, né? Exatamente, mas tudo isso por conta também de... E assim, nem dá pra gente responsabilizar a vida completamente por isso, né? Porque realmente ninguém nasce sabendo conceito nenhum e existiam outras barreiras na cidade, no contexto que ela estava envolvida, que barravam com que ela pudesse expressar quem ela realmente é. Sim. Então são esses desafios. E a mãe? A mãe super tranquila. A mãe também... Se for não binário, tá beleza. É vida. Tô topando. Não, é minha filha. É minha vida. Exato. É vida, é filha, tratando pelo pronome que a vida se identifica mesmo. Tá. Não Tranquila. era uma questão. Não, ainda bem. Ainda bem. Ia ser mais um desafio ali. E esse caso especificamente, a minha consulta ela leva entre 50 minutos e 1 hora. E passei 20 minutos do horário nesse dia com a vida. E quando eu terminei a consulta, ela feliz da vida, de ter a identidade de gênero dela validada. Aí eu falei, vida, então a gente precisa encerrar, que tem a outra paciente que está aguardando, a gente se vê num próximo momento. Daí ela falou, mas eu nem comecei a falar da minha depressão. Meu coração só... Daí, assim, ela teve que sair da consulta, né, sem falar sobre a depressão dela e sobre os medicamentos que ela estava utilizando, que era algo muito importante na consulta com o psiquiatra, mas Sim, era sim. tanta informação que eu abri uma exceção, acabei atendendo a vida outras vezes, assim... Criei Próximo, um horário, tá. exatamente, para que a gente Claro. pudesse esgotar Não, 10 todo o horas para assunto. chegar lá, tende até Exato. de madrugada. Mas essa mãe agradeceu tanto, e ela também, a felicidade de ter, Sim, de não sim. precisar explicar para ninguém quem ela é, mas escutar, Sim. na verdade, sobre sexualidade, foi muito gratificante. Sim. E são esses Mas essa atendimentos mãe que não é comum, não. O que você Não. percebe de pais... Vamos subir a idade. De pais de adolescentes que estão... E vamos subir a idade, vamos abrir para identidade de gênero e orientação sexual. Isso. Não, o que vê são pais resistentes, né? Porque A maioria, né? A maioria. Ainda tá a maioria. Quando você vai ter um filho, eu não tenho filhos, né? Mas imagino que isso tudo que... Quando você vai ter filhos, já se cria todo um roteiro de como será a vida desse filho no futuro. Sim. Então vai crescer, vai estudar, vai se formar, vai casar, vai ter filhos, vai morrer, vai deixar um legado. É isso que o pai cria. Só que daí quebra todas as expectativas quando essa criança se mostra LGBT. Outro exemplo de um atendimento, assim, para Boa. exemplificar. Vamos. Atendi uma vez uma menina que foi encaminhada por um colega para uma avaliação, porque ela também não estava entendendo a identidade de gênero. Aí Criança ou chegou- adolescente? Um adolescente. Eu acho que tinha 16, 17 anos Tá, também, tá. como vida. Tá. Aí chegou no meu consultório uma pessoa com uma aparência feminina, com roupas de skatista, Tá. bem confortável. E aí comecei a atender, e aí ela começou a me trazer que existia essa questão de gênero, que ela gostava muito do universo masculino, gostava de brincar com coisas de menino e tal.
no fim das contas, não era uma pessoa trans. Era uma pessoa que se identificava com o universo feminino, mas tinham gostos que se aproximavam de um universo masculino. E o maior medo da mãe é de que essa menina fosse, na verdade, um menino trans. E eu achando que daria uma boa notícia, que chegamos à conclusão, eu com a menina ali conversando, ela falou, não, realmente, eu sou uma menina e eu só gosto de temas, de coisas do masculino. Chamei essa mãe no consultório, Dani, uma mulher... No mesmo dia. No mesmo dia, não tem pão de conversa. Aí chamei essa mulher no consultório, falei, opa, vou dar uma boa notícia. Sentaram as duas... Aí eu atendo no sofá e numa poltrona, chamei as duas pra mesa, desenhei, minha mesa é desenhável, e desenhei todo o boneco de explicação de identidade sexual, falei de orientação sexual, identidade de gênero, expressão de gênero, e falei, olha, fulana, na verdade, me parece uma menina que gosta de outras meninas e que se interessa pelo universo masculino. Essa mãe, juíza, uma pessoa, né, ela bateu na minha mesa, assim, deu um tapa na minha mesa. Então quer dizer que essa é sapatão? E ela começou a gritar. E eu deixei, né? A menina ficou horrorizada com o comportamento da mãe. Você falei, olha, fingindo minha costume senhora, ali. não, eu esperei sumir, desaparecer aquele surto, baixar. Agora eu Claro. falei, olha, minha senhora, na verdade é isso, é tua filha, acho que não muda em absolutamente nada, e a senhora que deveria buscar algum tipo de acompanhamento. Porque olha como refletiu isso em você. Enfim, mas é só mais um exemplo de como tem pais e pais, né? A mãe da vida reagindo dessa forma e a mãe de uma pessoa que tinha medo da filha ser uma pessoa trans, um menino trans, e não era uma pessoa trans, reagir dessa forma. A reação viria assim, seja qual fosse o resultado da avaliação. Quando essa mãe levou a menina, tinha essa desconfiança de que seria trans. Isso, que E seria isso trans. pra ela seria Inaceitável. inaceitável também. Inaceitável, exatamente. Ela foi em busca da resposta que ela queria, né? Ela foi em busca claro, do claro. não. Não, essa pessoa não é Não. uma pessoa LGBT. Não. E o Alexandre vai dar um jeito nela. Aham. Não era T, mas era L. É, exatamente. Tava na sigla. É. Tava na sigla. E E a gente volta para aquilo de que ninguém nasce sabendo conceito nenhum. A gente vai aprendendo ao longo sim. da nossa vida. Ainda bem que essa menina caiu comigo, ainda bem que a vida caiu comigo, ainda bem que outras pessoas acabam caindo Sim. comigo. Uma coisa muito legal que aconteceu comigo uma vez, Ah, eu atendo ainda, ela ainda é uma paciente minha, uma menina trans que é autista. Hoje ela tá com 18 anos, ela tá comigo desde os 16, 15 mais ou menos. tá. Tivemos várias consultas. Aí chegou ali por volta da 6ª consulta, eu falei alguma coisa sobre mim, aí ela assim, nossa, mas você é cis? Eu sempre achei que você fosse um homem trans, porque você me entende tão bem. Assim, ai. Aí ela, mais uma vez, meu coração, Sim, meu coração sim. sangrou, chorou naquele momento. São muitas situações de consultório que teria para contar. Sim. E bullying? Dentro desse tema aí de identidade de gênero, orientação sexual, o bullying é presente, a gente Tá sabe aí. que tá aí. Tem reflexos na saúde mental? Muito. E você costuma... Você recebe pessoas por causa do bullying? Tô em depressão, ou tô triste, ou tô... qualquer coisa, porque sofri isso. Você percebe você recebe essa ligação aí direta de uma coisa... Sim, seja Que você LGBT ou não. Quando a gente fala de bullying, a gente fala de uma retaliação por uma característica de alguém, né? Tá. E sim, o bullying está presente na vida de quase todo LGBT. Existem estudos que colocam que mais de 90% dos adolescentes LGBT já passaram por alguma situação de bullying. E isso reflete, sim, na saúde mental. Porque, mais uma vez, a gente não nasce sabendo conceito nenhum. A gente aprende ao longo da nossa vida. E se você lá, ao longo da tua vida, na escola, sem nem saber o que é gay, fala, gay, viadinho, você nem sabe que você é aquilo, mas já aprende que aquilo é errado. Comigo foi assim, eu sofri um episódio de bullying na 4ª série e... Comigo também. É, Com você também foi. comigo foi assim, na 4ª série eu sofri um episódio de bullying terrível, meus pais só foram saber disso 5 anos atrás. Muito tempo. E isso acabou abalando minha performance na escola, performance social, Sim, digamos.
e isso acadêmica também. É, Pegou um pouquinho. se rendeu, Eu não era um se aluno- estendeu aí. Foi para outros campos. Mas a gente acaba aprendendo dessa forma, acabava, né? Agora tá um pouco melhor. Mas acabava aprendendo ao longo do caminho que era uma coisa errada, internalizava que era errado, que você é errado, e ficava dentro do armário. Lutando contra... Pra se encaixar Seus em algo que próprios- não é a tua essência, né? Tá. E quais são os maiores impactos, assim, do bullying? O que você percebe? Depressão... Geralmente, Que mais? geralmente os transtornos mais prevalentes, né, na população adolescente por conta de bullying é transtornos depressivos e transtornos ansiosos, né? Quando a gente fala de ansiedade, um dos sintomas predominantes da ansiedade é o medo. Então, como a pessoa ela aprende que ser quem ela é errado, ela fica com medo da exposição. Sim. E aí isso traz muitos sintomas ansiosos. Só que a ansiedade e depressão tá atrelado uma coisa à outra, né? Porque a ansiedade a pessoa fica com medo e fica com a mente funcionando de uma forma muito acelerada, pensando muito, com muita preocupação. E toda máquina que funciona de uma forma muito acelerada durante um longo período de tempo, pifa. E Sim. a nossa mente não é diferente. Então, uma mente ansiosa, funcionando dessa forma acelerada há muito tempo, ela pifa, evoluindo para um episódio depressivo. Então, as duas coisas estão ali associadas. Então, bullying, ansiedade e depressão estão ali de mãos dadas e a gente precisa realmente Sim. acabar com isso. Agora, esses três aí de mão dada, bullying, ansiedade e depressão, eles estão só na adolescência ou eles seguem na vida adulta da população LGBT? Tem diferença no que você percebe, assim? Eu tô pensando até em intensidade, assim. Como que isso é relatado pelo adolescente, que é mais frágil também, né? É mais frágil. A gente brinca, né, que hoje quem faz terapia para lidar com aquelas pessoas que não fizeram Que não terapia. fizeram. E quando a gente fala de público LGBT é um pouco parecido. Que perdi o raciocínio que eu ia falar. Da diferença, da diferença do público LGBT, adolescente e o adulto. Que a gente tava falando da mãozinha dada, gostei disso. Da mãozinha dada, do bullying, ansiedade e depressão. Em adolescente, que é mais frágil, eu posso chamar que é mais fácil de perceber? Às vezes é até mais difícil. Você acha? Eu Isso que eu quero acho, saber. Não, acho até mais difícil. Porque o não sabe adolescente se expressar? Exato, o adolescente não sabe falar o que ele tá sentindo. Falar de uma forma geral, mas a gente não sabe dar nome pros nossos sentimentos de uma forma geral, né? Tá. Então isso torna difícil a identificação de um transtorno mental emocional. No adolescente a gente acaba verificando mais por conta da mudança do comportamento, e não por conta de queixas, por conta da fala. Da Do fala. adolescente. Então, é um adolescente que fica mais recluso, prefere atividades que passa sozinho, sem procurar grupos. Aí mas já por acende conta a luzinha ali. Isso. O adulto não. O adulto ele já traz, muitas vezes no consultório. E traz como? Isso. Traz através de sintomas depressivos e ansiosos. Ele às vezes nem associa isso a bullying ou a situações que ele passa no trabalho, em casa, ou passou, ou teve no passado. Mas traz isso em forma de sintomas depressivos e ansiosos. E pela tua investigação, você vai Daí eu vou pegando no jogando ar. luz ali em algumas coisas que... Nossa, Dani, assim, como eu sou especialista em sexualidade, as pessoas já chegam para mim mais disponíveis para falar sobre isso. Então, tem algumas pessoas que têm a identificação, né? Eu tô indo num psiquiatra porque ele é gay, eu também me entendo Sim. como gay, vai me entender melhor e tal. Mas tem caras que eram gays, porque foram 2 casos, por isso eu falo gays, foram Tá, homens tá. gays, e que abandonaram o tratamento porque chegou um momento que ficou muito difícil de eles entenderem, abraçarem a identidade deles, né? De entenderem a autenticidade deles. Que a gente precisa entender Sim. a nossa autenticidade e bancá-la. E abandonaram o tratamento. Mas a queixa principal, a queixa que os motivou a buscar tratamento eram sintomas depressivos graves, ideação suicida. E Tá. não entendia que a vontade de autoextermínio, de não existir, é porque ele não queria bancar essa autenticidade, bancar quem ele era, bancar a pessoa que ele era. Sim, sim. Esses 2 te procuraram porque você é gay? Disseram que sim, na ocasião, né? Que Por conta da dessa identificação, acharam que eu poderia ajudá-los de alguma maneira a se Sim. entender melhor, mas para eles, aparentemente, foi muito dolorido Tá, tá. esse processo. Acontece com muita frequência? Acontece. Acontece com muita Que frequência, você mas acha? na maior Comigo parte das também. vezes, os pacientes, eles desenvolvem no tratamento. Esses foram casos que Isso realmente abandonaram. pelo menos comigo, isso é muito o que leva a pessoa. Uhum. Mas depois vai. Sim. Com você também é a mesma coisa? Mesma coisa. É a identificação mesmo. Então, de não precisar explicar muita coisa pro profissional, né? Porque se vai num profissional que não é LGBT, tem que explicar
quem ele é, o que faz, como é que funciona, como é que a gente tem comportamentos, atitudes, enfim, que são Sim. bem comuns no mundo LGBT e que podem não ser tão bem vistos assim fora Sim. da comunidade LGBT. Você sabe que eu antigamente falava, não, isso é uma besteira. No meu caso, né? Todo psicólogo está preparado para lidar com todas as situações, o psicólogo vai entender a particularidade de cada história, de cada sofrimento. Hoje em dia eu não penso mais assim, não. Não. Hoje em dia eu não penso mais assim, não. Eu acho que tem alguma conexão da minha dor com a dor do outro que é fundamental e que um outro psicólogo que não seja LGBT, que não tenha sofrido o bullying ou qualquer situação, pode entender de uma maneira empática, mas não ter a Sim, conexão de... exato. Eu genuinamente sei o que aconteceu. Exato. E é tão legal essa identificação, né? Que torna o contato, a consulta ali, o vínculo mais horizontalizado do que verticalizado. Então é de igual para igual. Eu adoro quando o paciente me chama de Ale, por exemplo. Tá. Me chama de Ale, doutor Ale. Doutor Ale. Quando chama um senhor, eu fico bem chateado. Daí eu corrijo. Mas Ale, doutor Ale, eu acho o máximo. E quando eles perguntam no final da consulta, e você, como é que você tá? É fofo, né? Adoro. Fofo, né? Mas a gente, quando eu falo ali até da fundação da clínica e tal, do contato humanizado, é pensando nisso, né? Pessoas que trabalham lá comigo têm apenas essa abordagem humanizada e sabem todos esses conceitos relacionados à sexualidade. Quem trabalha comigo foram meus alunos, inclusive. Então, Em que momento ou o que te chamou atenção? Eu falei que esse roteiro aqui é só figuração. Que te chamou atenção nesse cuidado humanizado e próximo que te levou a montar, a fundar uma clínica? Não tinha? Você sentiu falta de um lugar que abraçasse a humanidade das pessoas? Exatamente. O que aconteceu para vou criar uma clínica com enfoque no atendimento humanizado? Primeiro que a psiquiatria é muito estigmatizada, né? Quando as pessoas falam de psiquiatria, muitas vezes já vem ideias negativas do médico meio malucão, que só prescreve remédio, consulta de 5 minutos, não escuta a pessoa. Sim. Então, veio da parte desse atendimento geral e também das experiências que eu tive tanto na residência médica, que foi uma residência fantástica que eu fiz. Eu dou aula na residência médica que eu fui aluno. Eu me formei lá e depois voltei como preceptor. Então, na experiência da residência, na experiência pós-residência, eu trabalhei 4 anos num hospital psiquiátrico de internação, de internamento integral. E isso começou eu comecei a sentir necessidade realmente de oferecer um atendimento diferenciado. Foi te chamando a atenção aquele... Foi me chamando a atenção. E essa fama da psiquiatria me incomodava também. Então, a minha intenção é realmente mudar esse olhar. Quando eu fundei a clínica, a minha intenção era fornecer um ambiente que não parecesse uma clínica médica. Então, parecia que a pessoa está na sala de casa. Meu consultório, eu sou do litoral de Santa Catarina, né? Eu sou natural de lá. Então, e sempre fui apaixonado por praia, mar, enfim, verde. O meu consultório parece um bangalô de praia, né? Todo bege, com madeira e muita planta, justamente na intenção de deixar a pessoa à vontade, de ela realmente se sentir confortável para falar sobre assuntos que são delicados num ambiente acolhedor e com tempo para falar, né? Sim. E isso acaba sendo um diferencial na tua postura e no teu encaminhamento. Comparando com os psiquiatras e médicos até que te chamaram a atenção, né? E aí, você acha que, tá, ok, cuidado humanizado é bacana para todo mundo, ok. Teoricamente, é isso. Mas você percebe na prática que a população LGBT precisa mais do contato ou desse olhar humanizado? Você acha que precisa a população LGBT, ela precisa... Porque... Entende a diferenciação que eu tô fazendo? A população geral é bacana, mas a população geral não tá, sei lá, num desamparo existencial como a população LGBT, que já ali, pela sua existência, já entra numa questão de desamparo. Você percebe, tem esse cuidado... maior? Como é que é essa... O meu cuidado maior não é um cuidado diferenciado para a população LGBT. É um cuidado completamente naturalizando qualquer expressão de gênero, qualquer orientação sexual, qualquer pessoa, né? Por isso que o nome da clínica é Clínica Ser, onde você realmente pode
E por conta do Serafim também. É verdade, é verdade. Pegou ali. Por isso, mas inicialmente foi por conta disso. O nome da clínica é Clínica C. Depois alguém me falou do Serafim. Mas o nome da clínica é Clínica C justamente por isso. Um lugar onde a pessoa realmente pode ser quem ela é, de fato, sem medo de mostrar isso. Mas existe um cuidado, sim, de naturalizar todas essas questões dentro do espaço. E isso indo de você para o paciente. Desde E o atendimento da oposto, terapia. do paciente para você. Você acha que o paciente, ainda tentando fazer essa diferença do LGBT pro hétero, cis, normativo aí, padrão, sem essa questão de desamparo existencial aí. Você acha que as pessoas, a população LGBT, demanda um olhar, um cuidado mais específico, mais humanizado? Você percebe isso, sim? Sim. Quando a gente tem na nossa frente alguém com uma maior chance de desenvolver uma doença, a gente vai dar um atendimento diferenciado para essa pessoa. Se a gente sabe que um LGBT tem mais chance de ter um transtorno mental, a gente precisa ter um pouco mais de atenção na busca de um diagnóstico, na busca de algum sofrimento emocional ali. Pra você ter ideia, Dani, em 2020, no meio da pandemia, ou 21, enfim, no meio da pandemia, eu co-orientei um TCC numa graduação de medicina de uns alunos que fizeram, o trabalho deles, na verdade, era uma pesquisa do que o corpo docente do curso de medicina sabia a respeito de população trans. Foi um verdadeiro desastre. Sabia nada. Nada. Eram respostas assim absurdas. O que é trans? Eu nem Não lembro. sabiam, né? Não sabiam. Em 2020. Ontem. 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 E não sabiam. Então, é necessário sim. E a gente como profissional de saúde, precisa se atualizar o tempo todo. Tem muita gente antiga aí que fala, não preciso, isso não é importante. Pô, é importante pra caramba. Aí você vem falar, eu vou chamar o paciente pelo nome de registro porque tá lá no papel. Cara, a Xuxa não é Xuxa, a gente chama de Xuxa. Anitta não é Anitta, a gente chama de Anitta. Custa a gente chamar a pessoa pelo nome, pelo pronome que ela se identifica? É verdade. Pra se pensar. Agora, entrando na portinha do suicídio da população LGBT, o que você percebe de principais motivações, tentativa de suicídio? Principais motivações. Tem? Tem. A exclusão, a percepção da exclusão de sociedade. É o principal motivo, não tem outro. É o principal. É o principal. A sensação de estar excluído da sociedade, de não ter pertencimento, que é uma necessidade humana, isso faz com que a pessoa realmente ela pense, planeje e cometa suicídio. Sim. Dentro da população LGBT é o mais importante. E quais os sinais? Vamos lá. A pessoa fala, tá? Em primeiro lugar, a pessoa fala quando ela pensa em suicídio. Tá. Então, perceber nos relatos, perceber possíveis sintomas depressivos. Gente, sintoma depressivo, até assim... Vamos. Até para identificação de uma depressão, né? Porque quando a gente pensa em depressão, a gente pensa em tristeza. Tristeza persistente, gerando sofrimento, prejuízo no funcionamento da pessoa, é um sintoma depressivo. Mas o principal sintoma de depressão não é nem a tristeza. O principal sintoma de depressão é o que a gente chama em saúde mental de anedonia, que é a perda da capacidade de sentir prazer. Então a pessoa ela vai perdendo o prazer na vida. Ela deixa de fazer... Tô batendo na mesa. Não, mas não... A pessoa ela vai perdendo a capacidade de sentir prazer em atividades que antes eram prazerosas e deixam de ser. Ela gostava de jogar bola, para de jogar bola. Ela gostava de sair, ela para de sair com os amigos. Essa perda da capacidade de sentir prazer ela é tão importante que ela não é apenas psíquica, não é restrita à mente. Ela parte para o senso percepção também. Então, muitas pessoas... sentem menos o gosto da comida, então perde o prazer na alimentação, escutam menos, então ficam mais aéreas, ou até perde um pouco da capacidade de enxergar cores. Quando se fala que o mundo de uma pessoa com depressão é mais preto e branco, a gente está falando sobre isso. Então, realmente tem uma perda da capacidade sensorial, além de toda a questão de emocional, de humor mesmo. Mas então perceber sintomas depressivos, porque a depressão realmente é o principal causa de suicídio. Isso você está falando... a gente não está falando só da população LGBT. Isso. E aí, eu acho que isso que você está falando serve muito para que eu identifique o outro. Você acha fácil a pessoa se autoavaliar que está perdendo prazer de jogar futebol? Ou tem alguma coisa que a pessoa possa perceber que não estou bem?
A nossa educação em saúde mental é pífia. Então, é difícil, muitas vezes, a pessoa ter essa identificação, de entender que alguma coisa está errada e de entender que isso pode ser um problema de saúde, que isso não é apenas uma fase ou pontual e que vai passar. Vai passar. E a gente estava falando sobre essa dificuldade de nomear sentimentos, né, de entender sentimentos. Isso não ocorre só na adolescência, que nem a gente está falando, isso ocorre na vida adulta também. Isso. Então, a pessoa não sabe o que está acontecendo, ela simplesmente tá assim. E aí evolui. Tá? É Sim. como um câncer, que você não percebe que ele Sim. existe e quando vai descobrir, tá na fase terminal e a pessoa morre. Então, levando em conta, então, esse analfabetismo emocional, a não capacidade de nomear, o que a pessoa pode perceber? Uhum. Sei lá. Tem que ir atrás de informação, tá, Dani? Tem um livro muito legal, Ai, boa. chamado... É um livro infantil, mas que serve para São adultos. os melhores. Chamado Emocionário. Já ouviu falar? Já. É super bacana. Tem na Já. recepção da meu Eu consultório. vi esses dias na escola das crianças. É super legal, porque fala emocionário, né? Junta a palavra emoções com dicionário, então é o dicionário das emoções, e explica o que significa aquela emoção e como ela se manifesta. Como ela se manifesta mentalmente, como ela se manifesta psiquicamente e como ela se manifesta fisicamente. Aí tem lá medo, por exemplo. É uma sensação de terror e de preocupação que se manifesta com tremores, suor. Então vem toda uma explicação. E é muito bacana, mas tem que vir através da busca de informações. Tá. E essa informação ela tem que chegar para as pessoas de forma ativa, elas buscando, e de forma passiva também, elas recebendo essa informação de outras formas, seja Tá. no rádio, TV, então formas de comunicação que sejam de mais fácil acesso. Sim, porque ela só vai buscar Às vezes não- informação de alguma coisa que ela só pode pesquisar no Google se ela souber O que o que pesquisar, porque não dá pra Exato. mas é difícil nomear, né? Se fazer essa... É difícil. Por isso que hoje, né, com o avanço das redes sociais, a gente aproveita muito para falar sobre isso por lá. E é difícil ver profissionais que conversam sobre assuntos de saúde mental e outros assuntos também de uma forma séria, Sim, válida, científica, sim. né? Sim. E não fazendo dancinhas e com um intuito apenas De financeiro. entreter, tá. Então, realmente fazer com verdade. Tá, Esse é uma das minhas principais funções, propósitos ali. sim. Falando do suicídio ainda, só para dar um fechamento, o que fazer... E aí eu tô pensando na pessoa que tá com pensamentos ali de suicídio ou familiares. Percebi alguma coisa ali ou aqui. O que eu faço? Conversar. Fica perto, primeiro de tudo, né? A pessoa, quando ela tá nesse estado, ela precisa de companhia frequente. E através do diálogo, fazer ela perceber ou deixar claro que você tá percebendo alguma diferença no comportamento dela e que percebe que aquilo tá gerando algum sofrimento. Esse é o próprio trabalho de consultório, que muitas vezes chega uma pessoa de um consultório que não quer tratamento, que acha que não é um problema de saúde. E existe todo um trabalho de fazer essa pessoa entender que aquilo realmente é um problema. Mas quem não é da área, quem não consegue fornecer esse suporte tão específico, é ficar perto e pontuar o que percebe de diferente, o que mudou ao longo do tempo e pontuando o que percebe que aquilo gera sofrimento para quem está experimentando a sensação. Sim. Dentro desse grupão que a gente está falando de saúde mental, da população LGBT, tem mais alguma coisa que te chame a atenção como uma repetição ou alguma coisa mais intensificada de saúde mental dentro da população LGBT? Tem alguma coisa? O que você percebe? Dani, agora, você me fazendo essa pergunta, veio de cara abuso de substância. Tá. E a gente percebe Eita, muito abuso de substância dentro da comunidade LGBT, seja em intercurso sexual, seja em festa, seja fora de festa, seja para potencializar rendimento do trabalho, ou seja para abafar sintomas emocionais que ela não tem condições de entrar em contato e buscar ajuda. Então, sim, o abuso de substância é um problema grave hoje na população LGBT. Maior do que na população não LGBT? Maior do que a população não LGBT. Tá. E aí, então, você faz essa ligação desse evento de abuso de substâncias com a história da população LGBT. Porque a gente tem que generalizar. É isso? Tem. De exclusão, de afastamento, de bullying, de... Isso. E quando você faz uso de uma substância, qual é o risco de eclodir
ou piorar qualquer outro transtorno emocional, qualquer outro transtorno mental. Então, a pessoa que já vem num contexto de evolução de sintomas depressivos, vai lá e usa um monte de droga. Isso vai potencializar e aumentar o risco de suicídio, consequentemente. Sim, sim. Mas na população LGBT a gente vê uma maior comorbidade de transtornos de humor, transtornos de ansiedade com abuso de substâncias. Sim. As pessoas te procuram por conta do abuso? Geralmente não. Geralmente não. Procuram né? por outro motivo e aí é Você- identificado o abuso. Investigando, ele falou, nossa... Isso. Não achei que isso fosse Não, um problema. achei que era um cheiro todo dia, mas É. achei que era só... Elas adoram falar assim, quantas pessoas internam em hospital psiquiátrico por uso de MD, por uso de êxtase, por uso de LSD? Pouquíssimas, mas muitas por conta do uso de álcool. Então não tem problema eu usar essas substâncias. Isso, pronto. Ó, claro. Perfeito. Tipo, Steve Wonder é cego, o amor é Steve Wonder. Junta uma coisa com a outra, faz o menor Olha que sentido. bela associação. Péssimo. Muito louco, né? Tá, e aí legal que você entrou nessa questão do uso de substâncias, porque dentro agora do grupão de sexualidade, que você percebe aí podemos chamar de desajuste? Ou na população LGBT? Essa questão da sexualidade, como é que você está recebendo isso e vendo atualmente? A gente tem fama, uma fama não muito boa, né, relacionada à A sexualidade. gente gay ou a gente psiquiatra? A Calma aí, gente... quem tá falando? Quem tá falando? Quem tá Não, aí? A gente gay, a gente LGBT já tem uma má fama perante o comportamento sexual. O que não é tão errado assim, né? Nos dói ouvir falar sobre isso, mas a gente percebe sim maior prevalência de comportamento de risco, comportamento sexual de risco dentro da população LGBT. Quando eu falo comportamento sexual de risco, eu não estou querendo englobar gays ou LGBT como um grupo de risco para determinadas ISTs. Eu estou realmente querendo frisar que existe um comportamento sexual que é inadequado e que compromete a saúde física dessas pessoas, colocando em risco para outras doenças. O que é um comportamento inadequado? Você está falando de Eu falo frequência? de múltiplos parceiros de alta frequência, de parafilias associadas, né? Tipo BDSM sem limites, né? Tipo chemsex, por exemplo, que é o uso de droga durante o intercurso sexual, que faz com que a pessoa realmente perca limites, que ela... Como é que eu posso falar? É isso. A pessoa, quando ela utiliza a droga, ela perde essa noção de limite e se expõe, de certa forma, a algo mais arriscado. Arriscado, sim, Exato. sim. E quando você fala, por exemplo, do BDSM, exagerado que você falou, é o quê? Qual é o ponto? O ponto é tudo que não comprometa a saúde e a integridade física da pessoa. Tá. Aliás, Ok. boa, Dani. Uma coisa que eu vai. falo assim, eu falo direto no meu Instagram sobre as 5 regras da prática sexual saudável. O que é uma prática Boa, sexual vamos saudável? começar explicando. Isso. Eu já Tem vi você muito- falando isso algumas vezes. Já É viu? incrível. Sim, Falo incrível. bastante. Eu recebo muita pergunta da pessoa querendo saber se a forma como ela faz sexo é saudável ou não. Então, assim, para aniquilar de vez essa dúvida, existem 5 regras da prática sexual saudável. Então, a prática sexual saudável é toda aquela que é realizada entre seres humanos, adultos, que estejam vivos, onde haja consentimento e com ausência de risco para a saúde de qualquer um dos envolvidos. Seguiu todas essas regras, bora ser feliz. É isso. Isso é ao mesmo tempo simples e é sensacional. Mas não é? Eu já tinha visto você falar isso. Quando você fala que é ser humano, já começa aí. Pô, é Se verdade. tem dúvida, você Tem vai... que ser humano. Adulto. Eu falo adulto, isso aqui é para maior de 18. Não, Sim, criança não pode. não pode, criança. Quando eu falo adulto para facilitar a compreensão, né? Mas legalmente são pessoas de 14 anos ou mais com consentimento. Mais adulto. Legalmente? Porque a gente fala de abuso, né? De estupro. De estupro Relação sexual com menor de 14 anos, sendo consensual ou não, é estupro. e entre 14 e 18. Aí consensual não é. Tá, Pode. Entra na saudabilidade. Tá. Não sei Isso se mudou por interessante tempo? de colocar. Não. Sempre foi assim. Sempre foi assim? Uhum. Ah. Sempre foi assim. E depois, se quiser cortar, as 5 regras da prática sexual saudável. Não, mas eu acho importante... Seres humanos adultos vivos, onde haja consentimento. E sem Sim, risco porque pra de saúde qualquer maneira a gente qualquer está falando de consentimento. Isso. Então, Exato. independente de ter
14, 18, 50, você tem que ter o consentimento. Exatamente, mas como eu, na minha opinião, aí entra o Alexandre Pessoa também, né? Tá, Acho completamente incoerente essa questão de prática sexual, a gente falar de prática sexual de uma forma tão livre para adolescente. Eu prefiro usar o adulto como aspecto ali da regrinha. Sim. Então, pensando na população LGBT, a primeira coisa que você fala logo é dessa promiscuidade, que tem fama e é verdade. Ainda é. Ainda é. Quanto tempo que você não vai numa balada? Ai, eu tô casado há 16. Não, no começo a gente ia. Tem uns 10 anos aí. Casal também vai. Pois é, eu falava, não, no começo a gente ia. Agora a gente vai na balada da galinha pitadinha. Mais segura. Realmente. Hoje na balada você percebe esse comportamento mais livre das pessoas, né? E com o advento da PrEP, isso aumentou ainda mais. Pois As pessoas expõem ainda mais. Numa balada hoje em dia, existe, né, uma liberdade tamanha que as pessoas já pressupõem que você, com teu namorado, com teu marido, tem um relacionamento aberto e já chegam com a maior facilidade. Isso é só um exemplo, né? Sim. E aí, junta isso com abuso de substância, a gente vê realmente uma maior chance de IST. Sim. O que é PrEP? Explica aí. PrEP é a profilaxia pré-exposição, né, que previne a infecção pelo vírus HIV. Começou a ser pesquisada a PrEP no início dos anos 2000, e aí em 2007, se eu não me engano, ali mais ou menos, viu que realmente era eficaz, e anos depois ela foi liberada para uso de população comum. E hoje, geralmente, ela tinha, na verdade, a indicação específica para casais soro-discordantes, né, pessoas que tinham uma maior chance de infecção, mas se disseminou o uso, e hoje muita gente mesmo utiliza a PrEP. Só que a PrEP é uma profilaxia para exposição ao HIV, não para outras ISTs. Então, inclusive quando se começou o uso da PrEP de uma forma mais disseminada, se viu um aumento no diagnóstico de outras ISTs, principalmente sífilis, gonorreia, clamídia, que são as mais comuns. Mas esse é o maior risco, né? Não esquecer que existem outras ISTs. Excelente usar PrEP, né? De uma responsabilidade bacana, mas não vai usar PrEP para ter um comportamento sexual que te coloque em risco de outras ISTs ou coloque outras pessoas em risco também. Sim. Porque quando você tá transando com alguém, você não tá transando só com aquela pessoa, né? Você tá transando com todas as outras pessoas que aquela pessoa já transou. Isso. Sim. E qual o impacto dessa promiscuidade ou dessa diversidade de parceiros na saúde mental? Tem isso? Você consegue fazer a relação de uma coisa com a outra? Quando você fala disso, eu penso na fluidez desses relacionamentos, entende? Desses contatos sexuais, de mudar facilmente de parceiro para parceiro e com a segurança de estar usando uma PrEP, mas isso Mas qual a consequência, então? A consequência é um vazio existencial e no futuro um monte de pessoa LGBT sozinha no planeta sofrendo de solidão. Inclusive, solidão é uma das queixas mais comuns de consultório em pessoas LGBT. Não estou falando que você precisa ter um parceiro para a vida toda, né? Tá. Mas de ter realmente parcerias que sejam parcerias bacanas, que convivam com você, que tenham troca. Solidão que você está falando é... Sentimento de estar sozinho, de não ter ninguém, de não compartilhar ter ninguém, a vida. Dentro de um relacionamento afetivo. De um relacionamento afetivo, isso. É uma das maiores queixas. Se sentir sozinho. Tá. Porque tem diferença eu tô pensando aqui, pensando alto aqui. Tem diferença do isolamento social total, de uma pessoa que não tem contato, para não querer ou topar estar num relacionamento amoroso, afetivo ali. Sim. O que você percebe de queixa é voltado pro relacionamento afetivo. Voltado pro relacionamento afetivo. A pessoa pode ter ali 50 isso. amigos ali bombando, tal. Mas aí no fim da noite vai pra casa, fica sozinha, e isso acaba gerando sofrimento. Tá. Não tô... Isso não é... não, vamos teorizar. Né? Sim. É uma das queixas mais comuns de consultório. Lembrando que queixa comum de consultório de saúde mental. A pessoa chega para mim com uma queixa emocional. Então, dentro das queixas emocionais que eu recebo, a solidão é uma das prevalentes na comunidade LGBT, principalmente homens gays, que é a maior população que eu atendo. E qual a orientação? De quê? De que essa pessoa se sente só? Não. Te procura.
Ah, tô sozinho, você entra com medicação? Se tiver um diagnóstico que justifique a farmacoterapia, sim. Tá. Se vier a solidão apenas como solidão, eu faço um encaminho para psicoterapia, claro, né? Você não faz terapia? Não Tá. é meu perfil ver Tá. paciente toda semana. Tá. Mas Aí eu você faz faço esse as minhas encaminhamento. orientações, faço o encaminhamento para psicoterapia, porque Tem psicoterapia psicoterapia sempre... na tua clínica ou é só médico? Tem psicoterapia. Psicoterapia sempre e medicamento às vezes, né, quando necessário. Então, Tá. encaminho para psicoterapia, faço as orientações também necessárias de motivação para socialização e busca realmente Uhum. de preencher esse vazio, né, que não será preenchido completamente, mas de tentar melhorar, manejar essa solidão, essa Sim. sensação ruim. E aí uma outra coisa marcante, importante que você falou, e que realmente hoje em dia a gente escuta muito esse barulhão do relacionamento aberto, Uhum. né? Nossa, você tem ideia de quanto tempo? É muito recente, mas de quanto tempo? Você tem ideia? Tempo. Que isso... Vamos pensar aqui. Acho que... 10 anos atrás, eu não lembro de ouvir falar muito sobre isso. Né? É algo recente e que deu um boom. Exato. Explodiu. E se fala muito sobre isso. E que bom que se fala sobre isso. Porque é um formato de relacionamento que existe aí há muito tempo, né? Só não se falava. Uhum. E às vezes era aberto unilateralmente. O outro lado não Sim. sabia. E hoje se fala sobre isso muito abertamente, principalmente no mundo gay, né? Vamos falar aí do mundo gay. E qual o impacto que você percebe? Qual a mudança de relacionamento ou de questões de pessoas? Você atende casal? Atendo casal. Casal. Pessoas e casais dentro dessa configuração de relacionamento aberto. O que você tem percebido, assim? São vários Tem motivos. desajustes, dá ruim. O combinado não sai caro e a gente não pode cobrar por aquilo que não foi acordado previamente. Tá. Então, é necessário conversar sobre isso. E, geralmente, existem vários motivos que fazem com que um casal abra o relacionamento, né? Muitas vezes é na tentativa de salvar esse relacionamento e muitas vezes no intuito de melhorar a qualidade da relação, experimentar coisas novas de uma forma completamente saudável. Pode ser uma boa, pode não ser uma boa, né? Muitas vezes é dar sorte ao azar, mas pode ser bom pro casal ou não. Mas eu acho muito bacana, assim, poder falar sobre isso de uma forma aberta hoje, porque o problema, inclusive assim, o problema de estar falando sobre isso de uma forma aberta coloca muitas pessoas no discurso de falar sobre relacionamento aberto como se fosse uma evolução realmente nas relações humanas. E não é uma evolução das relações humanas, é uma possibilidade de você exercitar a tua sexualidade, de ter um relacionamento mais livre, né? Mas não é uma regra. Ter um relacionamento aberto não é necessariamente um sinônimo de que evoluiu a relação. É só mais uma modalidade de relacionamento que para algumas pessoas funcionam e para outras pessoas não funcionam. Tem muita gente que fala sobre isso comigo. Algumas pessoas falam que não tem relacionamento aberto por preguiça. E aí? Acho ótimo. Eu não falo Porque dá trabalho, né? Porque dá trabalho, né? Lembrando que relacionamento aberto ele pode acontecer em qualquer formato de relação, seja num casal, num trisal, um relacionamento com mais de 3 pessoas, né? Relacionamento aberto é todo aquele relacionamento onde existe um combinado de que as pessoas não vão se privar afetiva e sexualmente de outros contatos além da relação. Sim, e mantém ali o compromisso com uma, duas, três, enfim, quantas pessoas ali. É um combinado entre pessoas de que elas não vão restringir o contato afetivo e sexual apenas no relacionamento que elas têm. Tá, e dá ruim? Não vamos generalizar. Mas às vezes dá ruim. Às vezes dá ruim. Por quê? Mas dá ruim em qualquer, né? Então, mas dentro do relacionamento aberto, o que você percebe de que desandou? Dá sorte ao azar é um deles, né? As pessoas podem se apaixonar por outras pessoas no meio do caminho. É um risco. É um grande risco, na verdade. Mas a maioria que eu conheço, pelo menos que tem um relacionamento aberto e que vão em consultório comigo, manejam isso muito bem. Sabem desse risco, estão cientes desse risco. Mas é o maior problema mesmo. E isso, tô tentando juntar agora com a saúde mental. Isso, você percebe que o relacionamento aberto, a pessoa estar num relacionamento aberto, tem impacto na saúde mental?
ou pode ter impacto na saúde mental? Pode, Dani, se não No estiverem sentido, em o quê? total... Da liberdade? Sim, pode, porque se não estiverem em total acordo, porque muitas vezes o relacionamento as pessoas acabam abrindo o relacionamento porque uma quer, né? A outra não quer tanto assim. E essa uma pode realmente sofrer, vir a ter sofrimentos significativos a ponto de ter um transtorno mental e emocional. Lembrando que não é porque o relacionamento ele é um relacionamento aberto que não existe infidelidade. Pode ocorrer infidelidade dentro de uma relação aberta. Infidelidade, traição é qualquer quebra de contrato, né? Sim, Qualquer sim. quebra de combinado. De acordo. Então, ali. se você Sim. tem um acordo que você pode não você não precisa restringir tua vida sexual efetiva com outras pessoas fora da tua relação, mas dependendo de como isso é formulado, pode ocorrer traição sim. Se, por exemplo, eu combino que eu tenho que falar pra você todas as vezes que eu for Sim. sair com alguém, eu não falo com uma pessoa. Ou eu repito os encontros com alguém, sendo que o nosso combinado era não Uma repetir vez. encontros além de uma vez com a mesma pessoa. Sim. Isso é uma traição. Isso pode ser considerado uma infidelidade. E pode causar um prejuízo emocional. A Pô, pessoa pra pode... caramba, né? Uma pessoa traída, uma pessoa que passa por uma infidelidade tem prejuízo de autoestima, pode isso refletir de outras formas mais graves na saúde emocional, sim. Sim, sim. E ainda, a gente já falou sobre isso também, mas só queria dar uma mergulhada mais maior não, mais ou maior, escolha um, no uso de drogas. Frequente pra caramba na população LGBT. Frequente pra caramba na população Você LGBT. percebe a motivação? O que motiva mais? O que motiva mais? Eu acho que além daquele desamparo que a gente estava falando, né? Por trás de todo abuso de substância existe um sofrimento emocional, né? Todo. Isso eu falo não apenas em ambiente de festa, né? Em festa, sim, existem pessoas que usam recreacionalmente, como qualquer outra droga que seja lícita, mas existem pessoas que fazem abuso por conta de algum dano emocional. Essas que fazem abuso, geralmente existe um dano emocional associado. E aí pode ser dos mais variados, não necessariamente atrelado à orientação sexual ou à experiência LGBT, mas existe sim. Sim. E o chemsex também é recente. Também um assunto recente. Um assunto recente, né? A prática nem nem é tão recente assim. O mas nome é recente, né? O assunto o olhar, né? o olhar, o até cuidado dos perante profissionais de isso é recente. saúde. Tem um colega, inclusive, Bruno Branquinha, também Bruno médico Branquinha, psiquiatra em sim. São Paulo, que ele fala bastante sobre chemsex, do risco. Então, os últimos textos, as últimas informações que eu adquiri, inclusive, vieram do Bruno. E quais são os riscos? O que ele coloca? Quando você faz uso de substância, você tem a tua consciência rebaixada. E isso faz você ficar desinibido, faz você se expor a mais riscos. E aí se fala justamente sobre esses riscos. Porque, além de ser utilizado em intercurso sexual, costuma ser utilizado em intercurso sexual com múltiplas parcerias. Tá. E aí vem riscos ainda maiores. E, claro, quem vai usando droga, e vai usando cada vez mais droga numa mesma ocasião, vai tendo rebaixamento de consciência, vai tendo desinibição, pode utilizar droga em doses cada vez maiores e gerar algum dano permanente, como um suicídio, por exemplo. Sim. Aí desde suicídio e outras... Por exemplo, se você usa um estimulante de uma forma muito intensa, em alta quantidade, você pode ter um aumento de possibilidade de doença cardiovascular. Pode infartar, pode AVC. Uma overdose ali. Isso. Então, tem que tomar cuidado com isso. Com a mistura também, né? Com a mistura, exatamente. Tem casos aí de pessoas que a gente escuta, né? Que acabaram morrendo por conta da mistura de drogas específicas. Sim. Porque tem uma coisa muito intensa dentro da população LGBT, né? De droga. Se fala muito sobre aquela adolescência tardia dentro da população LGBT, né? Que a pessoa ficou trancada no armário durante tanto tempo que quando ela consegue realmente, de fato, extravasar, aí quer extravasar, quer arregaçar com toda a intensidade possível. E aí vem todos esses problemas. E o que realmente é verdade. Tem muitos pacientes de consultório que me trouxeram, sei lá, eu li uma vez sobre algo sobre adolescência tardia do LGBT, que com 30 e poucos anos a gente está tendo comportamentos que são comportamentos mais pueris, juvenis, e de impulsividade, compulsividade. Só que levado para o mundo adulto acaba... Levado para o mundo adulto. É uma coisa você com 11 anos querer beijar uma promiscuidade de experimentar selinho em todo mundo, mas o experimentar já adulto já é outras coisas mais arriscadas. E muito mais arriscada. Agora, você acha que isso tende a melhorar, diminuir, levando em conta que quando a gente fala da gente, a gente
pode ter passado por essa adolescência tardia porque a gente, 30, 40, a partir de 30, 40, tiveram essa repressão, é o mais comum, né? Isso. Da repressão da adolescência e acaba, vou aproveitar agora. Mas a adolescência, hoje em dia, ela tá mais ouvida, não tá? Mais respeitada. Será que isso vai... Tô pensando agora. Será que isso vai ter um impacto positivo de não precisar correr atrás do tempo perdido? Porque... Eu realmente espero que sim, né? Pois Porque é. hoje realmente se fala muito mais sobre diversidade sexual em si dentro das escolas e os adolescentes podem se expressar melhor. Então espero que isso impacte positivamente no futuro, mas só o futuro dirá também. Só o futuro dirá. Sim. E aí estamos falando de coisa legal, de coisa boa. Chegou o momento da chuva de haters, chuva de ódio, preconceito chegando, prosa choque de realidade. Já te expliquei, vou te explicar de novo. Vamos desligar o ar ou você tá no clima de Sibéria? Meu Deus, tá um iglu. Não é? Ó, e tá 26. Sibéria. 26, jamais tá 26. Tá, aí. tá, Negativos. negativo. Continua. Eu falei ontem, tava 29. Então vamos lá. Prosa choque de realidade. Frase de hater, frase de preconceito, que população escuta aí. A gente escuta. O prosa choque de realidade é uma forma de um certo desabafo, de você poder olhar para sua câmera, sua lente, na verdade, falar, responder o hater, porque o hater tem a particularidade de falar e virar as costas e não quer ouvir a resposta, e uma maneira de educar a população com relação a essas frases preconceituosas. Perfeito. Vamos? Bora. Então vamos lá. O hater disse: a pessoa que comete suicídio é fraca ou está querendo chamar atenção. Nossa, de forma alguma, né? Quem comete suicídio geralmente não quer se matar. A gente tem que pensar primeiro nisso. Ela quer matar a dor que ela tá sentindo. Ela quer aniquilar a dor que ela tá sentindo. E cometer suicídio exige muita coragem e força, inclusive. Porque realmente é a manifestação final de um transtorno mental muito grave. Então é completamente em verdade essa fala. Mas é comum. Você percebe? Pra caramba. O tempo inteiro. Do próprio familiar, né? Que fraca, tá pensando nisso. Isso. Né? Ou querendo chamar atenção. Querendo chamar atenção. Ainda é comum. Que forma isso. de chamar atenção, né? Né? Oxi. Enfim, mas lamentavelmente ainda essa ainda se desinformação, né? Você acha que isso prejudica? Muito, A porque própria... invalida, a própria, a dor de quem a própria sente. avaliação. Invalida, pô, ninguém acredita em mim, né? Que ajuda que eu posso receber dessa forma? Muito, muito louco. Tá, vamos lá. O hater disse: criança não tem maturidade para escolher a sua identidade de gênero. Gente, quem escolhe a identidade de gênero? Começando por aí, né? Quando alguém pergunta sobre isso, né? Como é que é? Quando ela decidiu que ela era mulher ou quando ela era homem? Eu devolvo a pergunta, falo, quando que você decidiu que você é mulher ou homem? Isso é algo que vem, é algo natural. Ali com 3, 5 anos de idade, a criança já vai trazer esse pertencimento em um ou outro gênero, às vezes não tão definido assim, nenhum gênero nem outro, mas geralmente já vem entre um ou outro gênero. Sim. Então não é questão de escolha, se é. Se é. Simplesmente se é. Isso aí. Vamos lá. O hater disse: bissexuais são pessoas indecisas. Isso é demais, né? Pode até ser indeciso quando a gente pensa nas várias possibilidades, né? Mas não existe nada de indecisão. Aí a gente tem que entender que bissexualidade não é gostar 50% de um gênero e 50% do outro. Às vezes essa proporcionalidade ela é um pouco diferente. Gosto 75% mais de um gênero, me interessa 25% por outro. E não necessariamente a bissexualidade coloca a pessoa com vontade de se envolver afetivamente e sexualmente com ambos os gêneros. Eu tenho amigos bissexuais que sexualmente, afetivamente se sentem atraídos pelos dois gêneros, mas sexualmente só conseguem se envolver com um gênero só. Então é muito variado, não tem nada de indecisão. E isso aí acaba, enfim, constrói um triplex na cabeça de quem é bissexual, porque começa realmente a se entender como uma pessoa em dúvida. E não é. Tem que aproveitar as múltiplas possibilidades que essa orientação dá.
que invalida também, Invalida também, exato. essa maneira de se passear no mundo, né? Tem nada se relacionar. de indecisão, não. Essa aqui, tá, vamos lá. Nossa, pior que ainda tem isso aqui. Ainda tem. É porque antes era pesado. O hater disse: virou gay por falta de porrada na infância. Ai, cara. Que eu vou... É que são afirmações tão idiotas, né? Primeiro que ninguém vira gay também, né? Não chega um momento da vida que você escolhe, então é uma pergunta que eu também jogo pra quem faz essa pergunta pra mim ou pra outras pessoas que são homossexuais, e não tem nada de porrada na infância. A porrada na infância vai fazer essa pessoa ficar cada vez mais no armário e aí sim desenvolver um transtorno mental e emocional. Que triste. Sim. O que você acha que... Qual o futuro para a saúde mental, sexualidade da população LGBT? O que você vê de melhora de um tempo para cá? O que você acha que tá crescendo e aonde que você... qual é o cenário perfeito de futuro para você? Eu sou bastante esperançoso com isso, Boa. Dani. Até pelo trabalho que a gente realiza, né? De realmente expor informação de qualidade, de trazer esse assunto com naturalidade, de trazer a sensação de pertencimento, que é algo muito importante, um dos aspectos que a gente mais busca sendo LGBT. Então eu tenho uma boa expectativa no futuro pensando nesse fornecimento desse pertencimento. Sim, sim. Que dica que você daria para um jovem LGBT, para essa pessoa ter uma boa saúde mental e uma sexualidade saudável? Principais dicas, o que você diria? Confia na tua autenticidade. Não escuta opinião de ninguém a respeito de algo que é genuíno teu. E se entenda, né? Faça exercícios de autoconhecimento. Escreva num papel quem você é, o que você gosta, e torna isso realmente uma regra para tua vida, né? Mas confia na tua autenticidade. Só isso. É o que eu falaria para mim quando eu, sei lá, se eu tivesse um encontro comigo, um Alexandre de 12 anos, é isso que eu falaria. Confia na tua autenticidade. Fala o que você quer. Acredita nos seus gostos. Se aproxima de quem você quer se aproximar. Seja sincero com teus pais. Se exponha. Sim. Mas o se expor também tem que dar uma avaliada no contexto? No contexto, né? Hoje em dia a gente tem leis que ajudam em relação a isso. Funcionam? Às vezes não. Na teoria, sim. Na prática, a teoria é outra. Exato. Inibem um pouco, mas não funciona tanto assim. Mas a gente ainda tem isso, né? Mas eu acho que a exposição é importante. Até eu, como médico psiquiatra, gosto de falar que eu sou médico psiquiatra gay para ter realmente esse espaço de fala. Porque eu acredito que a gente muda cenários de dentro para fora, né? Então é muito mais fácil mudar um contexto que eu estou inserido e através disso ir conquistando espaços, sim, do que de fora para dentro, não fazendo parte do ambiente. Sim. Como é que as pessoas te acham? Insta... Grindr. Grindr. É verdade, é verdade. É verdade. Grindr e Tinder. 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 Grindr. Qual o nick do... Qual o seu apelido no Grindr? E eu ainda respondo. Não tem. Mas as pessoas me encontram no Instagram. Instagram é? dr.alexandre Serafim. Tá escrito aqui. E pessoas que querem ser atendidas, procura clínica, tem endereço, tem... A clínica tem perfil, é Clínica Ser Curitiba, tá, mas no meu Instagram tem link lá que fala sobre os contatos para agendamento por telemedicina, atendimento presencial, uns materiais que eu produzo também. É bem bacana, gente. Bem bacana. O material que você produz tá onde? No Instagram, e eu tenho um curso, né, que eu fiz, um curso de imersão em sexualidade humana para qualquer pessoa. Eu falo assim, é necessário para qualquer profissional de saúde e é básico para convivência em sociedade. É o básico. É o básico. Eu fiz 32 videoaulas de até 10 minutos, cada uma dessas videoaulas, falando sobre temas diversos
de sexualidade humana. Aí eu falo Nossa, desde que identidade incrível. sexual, daí falo sobre identidade de gênero, orientação sexual, expressão de gênero, sexo biológico, tudo isso. Você vai esmiuçando cada ponto. Isso, cada pontinho. Desde Tá. essa parte mais subjetiva até a parte médica mesmo. Daí falo sobre ISTs. Aí também falo sobre questões de relacionamento, como ciúmes, infidelidade. Então, bem bacana. São o quê? 32 temas? 32, são 32 Que legal. videoaulas. E como consegue isso? Consegue ir através do meu perfil. No teu link. Isso, Tem do meu um link link, tem isso. Tem o Tá. meu link. E aí Eu- vai naquela plataforma de curso? É isso? Eu acho que é Esqueci pela o nome, QIFI, agora, ou Tá. pela Hotmart. Ah, Hotmart, que eu acho tava que é pela tentando lembrar. Hotmart. Tá. Olha, eu nem Tá, sei. mas uma aí. E um deles, mas A tá pessoa lá. se cadastra e ele vai continuar porque você não falou que... Exato, né? Eu ia encerrar, Foi- o curso agora nesse domingo, né? Tá. A venda do curso, é a última semana de lançamento. Mas vamos ver, né, Dani? Vamos ver quando é que a gente vai lançar o nosso episódio. De repente eu deixo mais alguns dias, ou deixo disponível apenas para quem assistir o podcast, usar alguma senha lá para compra. É uma possibilidade. Ah, sim, Né? É uma possibilidade. sim. É, porque... Mas por que você vai encerrar? Porque eu tô com outros planos, de outros Que não são cursos, outros Não são materiais. compatíveis. Não. Tá. Aí Então... quero encerrar. Não, mas por favor, não encerra. A gente vai entrar quando mesmo que eu falei? Estamos quando? Que dia é hoje? Hoje é dia Não. 23 de fevereiro. Não, hoje não. Hoje que eu tô falando é a Ah, hora que hoje. vai encerrar. Que vai entrar. 11 de março, tá falando, foi? 11 de março, um dia depois 11 do de meu março. aniversário. Parabéns pra mim ontem. 30 anos. Então, 32. Então, então, por favor, não encerre em março. Combinado. Vou deixar mais alguns dias. Deixa pelo menos... deixa até pelo menos abril. É, né? Com- Verdade. pelo menos... pô, Vou deixar mais um tempo. Vou Tá. ver até quando. consegui. Bem, ele vai deixar e é pra vocês aproveitarem. A gente ficou bem legal. E que eu fiz o curso da forma como eu gostaria de ter aprendido sobre esses temas. Ah, Exatamente da forma como eu gostaria de perfeito. ter aprendido. Porque eu tive que pegar informação. Assim, quando eu comecei a estudar sexualidade, era abrir picada com um facão, né? Porque eram temas bastante Sim, pouco sim. falados, e com poucos artigos brasileiros. Sim. Então, fiz exatamente da forma como eu gostaria de ter tido. Esmiuçado. E não bem é bacana. pra médico. Não é pra médico. É Ah, pra tá. qualquer pessoa que queira entender sobre sexualidade humana. Linguagem fácil ou linguagem, Não, linguagem fácil. medicalês? Não, linguagem fácil. Linguagem fácil, então. Consegue tirar dúvida através da plataforma, é bem É? bacana. assim. Com você que responde. Eu que respondo. Ah, é boa. Trabalho para um. Bem, vocês viram. É. Aproveitem o curso, ele vai manter. Vou Se manter. tiver muita procura, ele não fecha. Não, vai fechar porque Não. vai entrar o... Não fecha, não vai fechar. Então procurem bastante. O nome é Imersão em Sexualidade... Imersão. Eu tenho até o site já, que é imersãoemsexualidadehumana.com.br. O site tá lá. Tá. Aí dá Beleza, pra- já dá entra pra ser ali. direto pelo site. Tá. Adorei. Você gostou? Adorei. Eba! Muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade, obrigado pelas aulas, os temas que a gente... Foi incrível. Muito obrigado. Obrigado, Dani. Desculpa qualquer coisa que eu tenha falado demais, me Imagina. passado, porque eu falo para Imagina, caramba foi também. muito bom. E espero que aproveite esse conteúdo, espero que vocês aproveitem bastante tudo que foi conversado, que tudo saiu muito do conhecimento técnico, mas boa parte também veio das vivências Sim. que fui tendo. E dúvidas, o pessoal pode entrar em contato contigo, falar alguma coisa? Pode, se surgir alguma questão, manda um direct no Instagram. Eu sou bastante ativo nas redes sociais também, tenho o meu assistente que me ajuda, Tá. então sou bem acessível. Então podem mandar mensagem, tirar dúvidas por lá. Muito obrigado. Obrigado, Dani, adorei. Valeu. Muito obrigado a vocês que vieram com a gente até aqui. Volto com o assunto do YouTube. Tem que se inscrever, tem que ativar o sininho. Valeu demais, pode compartilhar com todo mundo. Obrigado, até o próximo. Por isso me provoque. Aqui é a prosa choque. Oh, oh.